Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal. Esse vídeo aqui, vamos dizer, é uma novidade, né, do concurso da UFPA, mas novidade em aspas, porque essa novidade já foi lançada no dia 5, no dia 5 agora, né, de abril. Então, é só para informar, né, como todo mundo que me falou também pelo canal, é a publicação de convocações daquele que vai fazer a prova prática para alguns cargos do ensino médio, não estou enganada, mas também saiu a publicação do resultado da prova objetiva, daquele que a gente fez, né, e falou e tal, das questões anuladas. Então, olha só, a publicação foi no dia 5. E aí, o que que eu marquei aqui foi com relação ao horário, né? Olha só, 7h20 da noite. E aí, isso foi muito parecido com o cartão de inscrição, né, do concurso, que a gente ficou tudo doidinho da cabeça, né, preocupado, porque o pessoal nada de emitir, né? E aí, esse pessoal, não sei o que que tem na cabeça, não, esse pessoal da banca. Mas enfim, né? Aí foi publicado isso daqui. E aí, olha só, olhando lá no site, né, que eu acho que todo mundo já deve ter acessado e tudo, mostrando aqui. Olha só uma novidade, não tinha visto ainda. Do dia 7/4, foi ontem. Então, a retificação do local da prova prática, tá, do pessoal. Então, olha só, teve a convocação que saiu no dia 5 e ontem já saiu a retificação do pessoal que vai fazer a prova prática. Aí ele diz aqui para o cargo de tecnólogo, formação, produção, audiovisual, Belém. Então, olhando aqui para o resultado final da prova objetiva, né, que a gente já discutiu bastante aqui nos vídeos, olha só, de todos os cargos estão aqui, de nível médio, classificação D, e superior, classificação E. E aí, como a gente está enfocando mais para o cargo de assistente administrativo, a gente consegue observar o quê? 410 páginas só de resultado. E aí, desses resultados, está uma mistureba, né? Tem aqui do pessoal que é eliminado por insuficiência de pontos específicos, eliminado por falta, os aprovados na prova objetiva. Aí, além do específico, também tem os eliminados por ponto básico lá do conteúdo, né, lá da prova. Então, aqui eles colocaram tudo em o quê? Em ordem alfabética. Então, com isso, a gente consegue, nessas horas, observar vários tipos de nomes, né? E aí, nisso, muita gente que fez. Acho que eu nunca tinha visto tanta gente que começa com a letra A, olha só. Então, para aqueles que têm um nome que termina com Z, com T, com R, né? A gente tem que pouco de trabalho aqui para encontrar. Mas qualquer coisa você dá aquele Ctrl F, né? Aí você digita bem no canto aqui o seu nome. Então, esse daqui foi a lista, né? Então, como a gente está falando mais de cargo do assistente administrativo, é o que eu vou mais focar aqui no vídeo. E aí, voltando, né, para cá falando, eu trouxe aqui daquela informação sobre a oferta e a demanda, né, que também foi publicado muito tarde para a gente. E aí, para o cargo de assistente administrativo, a oferta foram de 20 vagas e a demanda, olha só, de inscritos, né, 9.002. Eu acho que eu ainda não tinha visto um número tão alto assim. E aí, quando foi calculado o resultado em relação da demanda com a oferta, deu, olha só, 450 por, por vaga, né? Então, desses 9.000 para 20 vagas. Então, a concorrência é alta, né? Em outras palavras. Então, eu fiz vamos dizer, uma contabilização daquele resultado lá que foi emitido no dia 5. E lembra lá que eu falei que foi uma mistureba? Uma mistureba dos aprovados na prova objetiva, dos eliminados por pontos específicos, por pontos básicos, porque a prova consistia nisso, lembra? E aí os pontos básicos eram o que valia menos, acho que era 1,85 e o ponto específico era 2,1. Mas também, nessa mesma lista, haviam os candidatos eliminados por falta. E aí, lá a organização foi por ordem alfabética. E aqui eu contabilizei junto com o Excel, né? E aí, qualquer coisa vocês podem olhar. Eu coloquei mais ou menos aqui nos cálculos, porque no final eu fui contando, né, para dar esses 9.000. Faltaram aqui 7 candidatos aqui para completar a minha conta. Então, por isso que eu coloquei mais ou menos. Mas aí você fica à vontade, assim, para citar, para confirmar, qualquer coisa assim nos comentários.
Então, olha só, primeiramente os aprovados na prova objetiva. Queria saber se você que está assistindo, você conseguiu lá ver o seu nome, se está no aprovado, se está no eliminado. Enfim, é bom você também falar assim para a gente saber, né, os nossos níveis. Então, olha só, os aprovados mais ou menos foram o quê? 1967 candidatos. 1967. Eu tô com o meu nome aqui no aprovado na objetiva, só que eu tirei uma média, eu acho que foi de 68. Então, aqui a média que eu calculei foi de 64. Só que, aí é o que pega. Olha a nota máxima. Máxima foi de 98,15 para uma prova que valia o quê? 100 pontos, se não estou enganada. Então, olha só, o cara, eu dou os parabéns, porque olha, quase fechou praticamente essa prova. Então, olha só, foi de 98. E enquanto a nota mínima, lembra lá que tinha o mínimo para ser respeitado nas questões específico e básico? Pois é. Então, no mínimo aqui, eu consegui encontrar nota 50, mas a média 98. Então, eu acredito que haverá ainda uma outra lista, mas só que uma lista com a nota de corte. Tem uns que falam que essa lista aqui dos aprovados já é o final, mas tem outros que não. Mas, como eu disse, a UFPA não informa nada e a gente tem que ficar esperando a boa vontade. E aí a gente já percebeu o horário que ela publica as coisas. É lá por de noite, 7h20, 8 horas, 9 horas da noite, se bobear até meia-noite, né? Enfim. Então, esse daqui, olha só, o número de candidatos com a nota máxima. E essa nota máxima, assim, a gente vai vendo que vai diferenciando pouco, assim, por exemplo, 98,15, aí, por exemplo, tem 98,10, 97 ponto não sei o quê, 97 ponto tal, 97... Então, é assim que tá. Então, a gente tem que estar preparado, né? Assim como a gente está falando bastante aqui nos vídeos, que a gente está um pouco já ciente, né? Que, por exemplo, eu acho que não vou passar, porque olha só, tirei 68 ponto alguma coisa, mas olha só a máxima. E aí, olha só a oferta, só 20, né? Então eu já nem sonho. Mas é bom a gente analisar isso tudo aqui, né? Porque isso aqui é uma informação que vai proporcionar uma melhor preparação para todo mundo, para estar consciente e também conscientizar daquilo que a gente não está brincando aqui, a gente está brigando mesmo por uma vaga. Então, olha só, além dos aprovados aqui, a gente teve também os eliminados por não atingir aqueles pontos, né, específicos e os básicos. E aí, olha só que eu fiquei também impressionada, olha só, que foi até o maior número aqui. Então, teve maior gente que não conseguiu atingir os pontos específicos, né, do que os que foram aprovados. E aí, os pontos específicos, olha só, foram mais ou menos 2.324 candidatos. E aí a gente considerou que foi uma prova, assim, complicada, assim, até porque eu tive minhas dificuldades e eu perdi questões lá. E ainda teve anulação, né? Então, quem errou essas questões, então ganhou mais um pontinho a mais. E um pontinho não, ganhou 2,1, né? Então, olha só. A média desses candidatos que eu observei, olha só, foi em torno de 23. Então, para uma que era o mínimo para acertar nos pontos específicos, era o que? De 31,5. Então, olha só, uma questão aqui faz uma diferença enorme, né? Já que uma questão vale 2. Então, olhando aqui para os pontos básicos, mais ou menos 561 candidatos não conseguiram atingir, né? Então, eles tiveram uma média, olha só, mais ou menos de 14,62, sendo que o mínimo para atingir esse ponto básico era de 18,5. Então, olha só, a gente começa a perceber o peso das questões, né? O peso de número de acertos, essas coisas. Então, é bom a gente dar uma olhada todos nesses tipos de informação. E por último, olha só, quem faltou, né? Olha só quanto mais ou menos faltaram. Foram 4.073 candidatos, ou seja, quase o dobro dessa galera aqui, o dobro já, quase a metade desse pessoal aqui, que é 9.000, 4.500. Então, olha só o quanto que faltou. Então, olha só, colocando em ordem, vamos dizer, decrescente, né? Do menor para o maior. Então, do maior para o menor, quer dizer. Então, olha só, começou com o pessoal que faltou bastante. Então, faltou uma galera aqui, que eu acho que também pode ter sido, ou porque não foram mesmo, que não tinham interesse, ou não estudaram, ou porque também no mesmo dia houve a prova da quadríplice, né? Então,
Alguns podem ter optado para fazer lá, né? Então, há inúmeras razões. Mas olha só, é muito alta essa numeração aqui. Então, é só de 4.000 em seguida. O que mais eliminou foi o pessoal que não atingiu os pontos específicos, que foi uma prova bem complicada, por exemplo, na minha opinião, que olha só, foi de 2.000. Aí, em seguida, a gente veio com os números de aprovados, né? E, por fim, os pontos básicos. Então, olha só, a gente consegue observar que o pessoal está ficando safo nessa parte de conhecimentos básicos, né? Lembrando que o conhecimento básico foi formado por questões de português, raciocínio lógico, né? E legislação. Vocês me confirmam aí, por gentileza. Mas olha só, a gente consegue ver que o pessoal tá, né, estudando. Então, olha só. No final, eu trouxe essa tabela aqui, porque lá no edital ele colocou isso, né? Que são o quê? Quantas vagas disponibilizadas para assistente administrativo? 20. E aí, dessas 20, 15 era para ampla concorrência, 1 era para PCD e 4 era para negros. Só que lá na tabela, a gente vê lá no resultado final alguns nomes, assim, com cores, né? Só que ninguém sabe o que quer dizer. Pelo menos eu não encontrei nenhuma legenda. Caso você tenha encontrado, você me informe aí, por gentileza. Mas assim, eu vi tudo misturado, né? Então, olha só. E aí, no edital ainda, ele publicou isso daqui, a quantidade máxima de aprovados, né? Que vai ser aqui que eles vão considerar. Então, tem aquelas margens, né? Para considerar o pessoal classificado. Então, olha só, para ampla concorrência é 42. Então, né? Mas só que com aquela nota de 98,15, né? Para tudo aquilo de aprovado. Então, acho que aquela galera que atingiu 50, 60, assim como eu, né? Eu acho que não tem jeito, não. Melhor nem ter esperança. Mas, enfim. E aí tem os negros também, os candidatos negros, né? Que é, no caso aqui, 11. Então, enfim, o que falta ainda para esse concurso? A gente ter a noção da nota de corte. E aí, na nota de corte, a gente vai saber, né, quanto é que foi, quanto foi acirrado, né, as questões, essas coisas. Com relação a quando será elaborado e divulgado a próxima lista, porque a gente tem que saber disso. Então, como a UFPA não lançou nenhum cronograma, né? Então a gente tem que ficar pesquisando, né? Então, eu aconselho a gente ficar pesquisando 7 horas da noite no site lá. E aí esperar por mais informações, porque há coisas assim obscuras ainda, sabe? Então, bora continuar aguardando, e assim você vai me informando também qualquer informação. E aí, qualquer informação que eu vou sabendo, eu vou trazendo aqui. Então, é isso, pessoal. Valeu!